Eu estou na clínica do Dr. Fernando Jorge. Devido ao grande aumento no número de acidentes que vem ocorrendo em nossa cidade, em nossa região, no Brasil, eu vim aqui com ele para tirar informações com ele sobre o trânsito, de um trânsito mais seguro, como que está sendo os traumas de acidentes que vêm ocorrendo, qual a maior causa, a maior característica. Então vamos ver com ele. Doutor Fernando, fala um pouco para a gente de como está sendo os acidentes hoje, a maior causa de trauma. É real isso que você acabou de passar para os telespectadores. A gente vem observando no Brasil um aumento gigantesco no trauma, principalmente o trauma envolvendo o acidente automobilístico. Já é considerado uma das principais causas de mortalidade no Brasil. Na nossa região, Sudeste, já é considerada a terceira causa de morte populacional. Ela perde apenas para doença cardiovascular e para neoplasias malignas. Se a gente for levar isso para o Norte ou Nordeste, já é a segunda causa. E se a gente for pensar em pacientes ou em uma população jovem de 18 a 40 anos, é considerado a primeira causa de morte no Brasil. E esses dados são de que fonte? Se a gente observar nos últimos dados apresentados pelo IBGE, que são dados de 2005, a gente já consegue observar, inclusive, uma mudança no perfil populacional do Brasil em relação aos traumas ocorridos nessa época, de 93 a 2005. A gente observa uma mudança, um aumento no número de mulheres em relação a homens. O que antigamente era proporcional, a gente tinha muito parecido o número de mulheres com o número de homens. A gente já consegue observar que a cada 100 mulheres nós temos 92,5 homens, o que determina que uma característica muito marcante, principalmente na nossa região também, o número de homens que sofrem trauma ou o número de homens que sofrem um acidente automobilístico é muito maior que a mulher. Isso é observado também não só na nossa região, mas como no Brasil como um todo. Sendo a terceira maior causa de morte em nossa região, quais as principais características do tipo de acidente? O que a gente vem observando no Sul e Sudeste, na qual a nossa região faz parte do Sudeste, é que o número significante de jovens que sofrem um acidente automobilístico, seja ele por moto, seja ele acidente por carro, seja inclusive o atropelamento. A gente observa no ano 130 mil mortes por ano só de acidente automobilístico. E a principal característica é que são de jovens de 18 a 40 anos, como a terceira causa. E se a gente for pegar a idade de 18 a 30 anos, é a principal causa de morte. E principalmente agora, um fato que é mais assustador é a principal causa de sequela no jovem. Falando em sequela, hoje, quais são as principais sequelas que ficam da pessoa que sofreu um trauma desse? Quando a gente pensa em sequela provocada por um acidente automobilístico ou por um trauma, a gente tem que imaginar não só na sequela emocional, na sequela psicológica do paciente. A gente tem que observar que um grande número de pacientes, um grande número de vítimas tem uma sequela física. A cada uma morte, a gente tem em torno de 3 pacientes que sobrevivem, e desses pacientes, quase que 100%, ou quase que na sua totalidade, apresentam uma sequela física. Sequela essa que vai mudar o seu perfil, vai mudar a sua atividade, vai trazer um estilo de vida diferente, vai trazer um componente social diferente para ele no futuro. Qual o principal veículo que causa essas mortes e esses traumas? O que vem sendo observado não só na nossa região, mas no Brasil como um todo, é o aumento gigantesco do acidente de moto. Alguns dados demonstram o porquê disso. Desde o aumento do número de motos, o poder aquisitivo, o poder econômico da população aumentou ao ponto de que o acesso à compra, o acesso à moto ficou facilitado, e também o número de jovens muito maior com possibilidade de estar adquirindo uma moto.
a moto é o principal causa, é a principal acidente que a gente observa hoje em dia. Doutor Fernando, no meu caso, eu tive o acidente de moto no dia 22 de março e foi um acidente grave. Qual o percentual de recuperação das pessoas que sofrem acidentes em termos assim graves, que se recuperam, como eu recuperei? Eu já estou assim praticamente quase 100% recuperado, que dentro aí de mais um mês, 2 meses, provavelmente eu já devo até parar mesmo de mancar, né? Qual que é esse percentual de pessoas que sofrem esses traumas que chegam a quase 100% da recuperação ou a 100%? Bom, quando a gente fala de recuperação, a gente tem que pensar em recuperação tanto social quanto recuperação física. Infelizmente, é um percentual baixo de pessoas que sofrem de vítimas de acidente automobilístico, como no seu caso foi um acidente de moto. É um percentual baixo de pessoas que têm uma recuperação total. Quando a gente pensa em recuperação parcial, a gente consegue um índice bom. Agora, a recuperação total é um pouco mais complicado. Envolve a recuperação ocupacional, envolve a recuperação física, envolve a recuperação como um todo. No seu caso, um acidente grave, uma recuperação, quase 6 meses de recuperação, ainda com algumas sequelas, ainda com algumas necessidades de reabilitação. E isso não é todo mundo. São poucos os pacientes que a gente observa uma recuperação de 100%. Doutor Fernando, o que poderia ser feito para reduzir essa quantidade de traumas, de acidentes? Como que poderia ser feito? Hoje em dia, o principal foco para a diminuição do número de acidentes é uma conscientização social bem feita. Conscientização social essa que inicia na educação primária, realmente, da criança que vai vir a ser um futuro motorista. Conscientização em relação à adesão às regras de trânsito, o não abuso ao álcool, uma política, uma campanha de esclarecimento por parte da política governamental do nosso país, envolvendo como um todo, desde a criança ao motorista, ao pedestre, seria educação. Esse é o principal ponto. Esse ponto para evitar esse volume grande de trauma, de acidente, de atropelamento, o grande volume de trauma que a gente está tendo, principalmente na nossa região. Pós-trauma, o que a gente tem observado e que é de fundamental importância é um pré-atendimento hospitalar bem feito, com uma equipe bem treinada, com equipamentos especializados e de forma realmente sistemática, que tenha um treinamento, que tenha um socorro bem feito. E hospitalar é o que a gente já tem e muito bem feito na nossa região, que é o atendimento hospitalar e pós-hospitalar, que não tem como falar de outra forma, e você vivenciou isso, um atendimento bem feito, um hospitalar e pós-hospitalar de qualidade. Doutor Fernando, muito obrigado. Fica o convite aí para o senhor conhecer a TV nossa lá, tá participando, e talvez algum apresentador de algum programa possa, através dessa entrevista, chamar o senhor para dar mais detalhes ou da participação da campanha que nós vamos estar desenvolvendo para o trânsito seguro. Eu que agradeço a Geminas TV, agradeço você pessoalmente e me coloco à disposição para campanhas, para mais esclarecimentos e para trabalhar junto à população para diminuir cada vez mais esse volume elevado de acidentes.